Continuando a falar desse tema tão importante, que são as doenças crônicas, uma outra fase da vida, como a gente já viu, eu vou chamar uma convidada muito especial também, que faz parte do nosso projeto. Ela atua aqui dentro do projeto Bem Viver na Oncologia. Então, ela acolhe nossas pacientes. A Valéria Batista. A Valéria Batista vai ministrar a palestra A Influência da Psicologia em Portadores de Doenças Crônicas. A Valéria é formada em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná. Atuou como psicóloga avaliadora de crianças com dificuldade de aprendizagem e com a avaliação e o acompanhamento de portadores de necessidades especiais na APAE. Implementou o programa Controle do Tabagismo e os Riscos de Câncer. Atuante na integração dos aspectos humanos, biológico, socioafetivo, psíquico e espiritual. E atua no projeto Bem Viver na Oncologia. Olá, Valéria, seja bem-vinda. Olá a todos. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo na expectativa, ansiosa por esse momento. Você pode compartilhar a sua aula já. Ok. Tudo certinho aí? Tudo certo, eu já estou compartilhando a sua tela. Ok, só um momento. Ficou melhor assim, né? Certo, perfeito. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá tudo bem, tudo certo. Ótimo. Bom, falar da influência da psicologia em doenças crônicas nem sempre é tão simples, até devido à complexidade do termo doenças crônicas, elas são várias, né? Porém, hoje nós vamos falar sobre essa visão interdisciplinar entre a psicologia e outras ciências, que nesse momento, assim, elas estão mais em voga, né, normalmente, porque o modelo biomédico anterior, ele não contemplava tanto esse olhar mais sistêmico. Hoje nós temos um olhar mais integral em relação às doenças crônicas, né? Nós podemos falar sobre psicologia e a psicologia moderna, no caso, né, e suas interfaces, justamente por esse entrelaçamento, essa interdisciplinariedade relacionada às outras ciências, né? Elas são muitas, felizmente, né? Essa conversa que nós temos com as outras áreas de saber, das outras áreas de conhecimento, dentro da área de saúde, não só de saúde mental, mas saúde física, onde o ser humano é visto como um todo. Aqui eu peguei alguns tópicos mais importantes, né, para a nossa palestra de hoje, claro, até porque o tempo também nosso é restrito, mas hoje nós podemos colocar assim, nessa nossa explanação, a psicodermatologia, a psiconeuroimunologia, a psiconeuroendocrinologia e a psicooncologia, né, e outras também. Né? No caso, falando sobre todas essas interfaces, não posso deixar de citar a psicossomática, que foi um dos precursores disso tudo, desse olhar mais, não só para o modelo, como eu disse, biomédico, mas também para ver em que ponto, até que ponto o adoecimento psíquico interferia nas doenças, né? Então, assim, até porque nós temos que lembrar que a parte psicossomática, né? Então, a psique, soma, é a mente,
e o corpo, né? E essa interconexão entre si todo corporal, né? Então, lá no passado, não tão remoto assim, né, que também dá para ser considerado uma visão até moderna, contrariando essa forma de olhar só de um modelo mais bios, o Freud ele já começou a observar a interferência de alguns processos mentais em alguns sintomas, digamos, fisiológicos, né? E a partir dali, esse olhar relacionado a essa questão da saúde mental, né, e essa observação em relação a esse, a essa, a esses sintomas que ele percebia no corpo, né, e os estados de nervosismo que se chamava, que hoje nós chamamos de ansiedade, os estados de histeria, por exemplo, né, e aqueles sintomas todos perturbavam também o organismo do indivíduo através dessa parte mais emocional, né? Na década de 70, por exemplo, a doutora Candace, uma bióloga, Candace Pert, ela era diretora da divisão de bioquímica, ela percebeu essa comunicação das células do corpo com o nosso sistema nervoso central, né? Desses mediadores químicos. E foi percebendo essa interconexão psicossomática, né, e alguns efeitos também da pele, né? E algumas reações cutâneas. Então, dessa forma, se percebeu que alguns neurotransmissores, alguns neuropeptídeos, né, que compõem também a nossa pele, acabavam tendo, digamos, essa interferência em relação às nossas questões emocionais também. Então, ficam interferindo no... deu uma interrompida ou foi impressão minha? Deu sim, Valéria. Oi? Oi, deu uma pequena interrompida só. Sim, por isso que eu parei aqui, nada, né? É uma pequena Mas está tudo interrupção ok com a só, internet. foi alguns segundos. Aham, Ok. É porque e a internet está ok aqui. Então, só para dar uma olhada, para que eu possa, né, continuar aqui, né? Então, como eu certo. estava dizendo, a doutora Candice, nas pesquisas, ela percebeu que o sistema nervoso acaba se comunicando com a nossa pele, né? Afinal de contas, nós somos um todo. Se o sistema nervoso central, por exemplo, ele se comunica com os órgãos internos, e faria o mesmo com a pele. Afinal de contas, a pele é o nosso maior órgão, né, do nosso corpo. Então, essas reações cutâneas acabavam sendo observadas também por questões desses disparadores emocionais nesse sentido. Então, porque a pele acaba reagindo e acaba produzindo mesmo os mesmos mediadores químicos, né, produzidos pelo cérebro, ou seja, é uma via de mão dupla, né? Então, um acaba interferindo no outro. Acho que foi nesse ponto que deu uma interrompida na minha fala, né? Então, partindo dessa premissa, nós pensamos também sobre a psicodermatologia, né, que começou a surgir da observação dessas questões voltadas da parte psíquica relacionada àquelas doenças mais crônicas, né, como, por exemplo, a psoríase, né, que foi observado que ela aumenta, né, em alguns momentos, em situações de estresse, né, e melhora, diminui em situações onde o paciente está menos estressado. Isso é só, lógico, para elucidar assim, né? Então, como nós podemos observar, né, outros estados ansiosos também, dessa parte mental, emocional, acabam interferindo, como em outros transtornos psiquiátricos, né, que acabam interferindo em relação a essa questão da pele, né? Então, o psicólogo também, Robert Adler, membro, psicólogo americano, né,
em Rochester, nas pesquisas ele mostrou que o cérebro também comanda os órgãos e as células por meio desses mesmos mediadores químicos, ou seja, mais de uma pessoa já fala sobre o mesmo tema, né? Então, isso já nos idos dos anos 70, e a gente chama isso de psicologia moderna, porque isso passa tão rápido e parece que foi ontem que houve esse olhar mais integral, né? Então, assim, o Dr. Robert, ele fez essas pesquisas que demonstrou, né, que padrões também do cérebro, comandado pelos pensamentos, né, hoje é incrível, a gente não podia imaginar no passado que os pensamentos, eles eram tão efetivos, assim, em alterar algumas questões na nossa saúde orgânica também, né, e ele fez esse estudo e percebeu, sim, que os pensamentos acabavam interferindo, sim, em questões da nossa saúde física também, né? E lógico que não há ainda consenso entre todos, porque é muito subjetivo essa fala, né? Embora ele tenha feito pesquisas em laboratórios com camundongos, enfim, não tem nem até como me estender aqui sobre isso, porém, ele fez todo esse estudo e percebeu esses padrões, né? E hoje, o olhar para isso mostra que realmente os nossos pensamentos acabam interferindo, né, naquilo, no nosso corpo. Basta com que nós pensemos uma situação agradável e logo nós acabamos reagindo de uma forma positiva quando chega para nós uma notícia agradável ou quando você começa a pensar em algo que seja agradável para você, e também tensões, medos acabam também interferindo negativamente em sudorese, pés e mãos frios e tudo mais, né? Então, dessa forma, ele percebeu que esses pensamentos, eles agem no cérebro por meio do hipotálamo e hipófise, né? Influenciando nos sistemas imunológicos, no sistema endócrino, e também dependendo, como eu disse, desses pensamentos, sendo agradáveis ou desagradáveis, como eu já citei, eles podem alterar para melhor o nosso sistema imunológico ou rebaixá-lo, né, fazendo com que ele se deprima e fiquemos muito mais propensos a doenças, né? Então, vejam a importância disso, né? Os estudos que nós estamos chegando agora. E isso é bastante novo, se for considerar a trajetória nossa em relação a essas questões, porque nós dependemos ainda de mais estudos a respeito, né? E eles estão sendo feitos, sim, como o Dr. Bruce Lipton, que fala da epigenética, e muito mais. Então, assim, acredito que já e no futuro bem próximo, nós teremos muito mais questões e muito mais respostas para as questões que antes eram mais difíceis de ser explicadas e de ser tratadas. Quando acontece isso, isso traz uma certa, digamos, uma certa euforia, uma certa esperança no tratamento dessas doenças crônicas e no aumento de qualidade de vida das pessoas, né? Desses portadores de doenças crônicas, né? E interessante que ele percebeu também que essas células, elas têm uma espécie de memória, elas memorizam certos padrões. Por isso que muitas vezes, em alguns transtornos ansiosos, as pessoas têm aquele pensamento repetitivo, recorrente, né? Aquela coisa obsessiva, justamente porque também esses neurotransmissores, eles acabam memorizando determinados padrões, né? Ou seja, eles têm é como se eles tivessem uma espécie de inteligência, né? E foi também o Dr. Robert Adler que fundou digamos, a psiconeuroimunologia, porque quando ele fez todos esses estudos, ele foi percebendo justamente que esse sistema nervoso central e o sistema nervoso endócrino e imunológico também, né, por causa da psiconeuroimunologia, né, e psiconeuroendocrinologia, ele eles estão totalmente interligados, né? Então, o cérebro assim não apenas manda a resposta, mas ele também emite resposta, né? Como eu acabei de falar anteriormente, é uma via de mão dupla. Então, por isso a importância desse tratar de uma forma bem ampla e integral, né? Então, assim, as emoções não e as emoções que não são expressas adequadamente, elas podem afetar o nosso sistema endócrino e imunológico, né, como eu disse, né? Então, vejam a importância
realmente que se tem de uma boa, de um bom autoconhecimento em relação a si mesmo, para que melhore determinados padrões em relação à nossa saúde, do nosso sistema como um todo, né? Por isso que agora, nesse momento, falei sobre essa questão da psicodermatologia, a psiconeuroimunologia, psiconeuroendocrinologia, porque elas estão muito interligadas, né? Uma depende da outra, né? Então, quando nós falamos também em interdisciplina, nós falamos nisso porque esses segmentos da área da saúde, eles realmente estão interligados, né? Então, hoje o olhar do profissional, ele tem que ser um olhar multidimensional, né? Não só dimensional. O psicólogo tem que conversar com o médico, sendo psiquiatra, tem que conversar com o nutricionista, né? Porque nós sabemos também, lógico que não é a minha área, mas não há como não perceber que existem algumas questões ligadas à nutrição que também levam, que deixam uma pessoa imunodeprimida por falta de substâncias, enfim, né, como já foi dito anteriormente, enfim. Então, a importância dessa integração de todos os profissionais da saúde nesse olhar, eu ousaria dizer que existe um novo modelo surgindo para o tratamento das pessoas, para o tratamento da saúde integral do ser. E isso é muito bom, né? Porque a resposta ao tratamento é mais eficaz do que se o ser humano for olhado apenas como uma parte, né? Como uma parte, digamos, fragmentada. Então, quando você integra o ser, você também integra a psique do ser, né? E ele também passa a se observar como ser inteiro, né? E não fica preocupado com esta ou aquela parte adoecida do seu corpo, né? Então, ele começa a se auto-observar e ter uma nova percepção de si mesmo, né? Aqui eu citei também a psico-oncologia, só que eu vou detalhar um pouquinho mais adiante dentro dos slides, porque é justamente a área onde eu atuo junto ao CIA, né, e onde é a parte que eu faço o trabalho voluntário. Então, né, por isso, vou passar adiante para que mais lá na frente eu fale um pouquinho mais sobre a psico-oncologia. Bom, para que tudo isso aconteça, essa integração, a importância também é o psicodiagnóstico, né? Então, assim, o que é o psicodiagnóstico? Qual a importância do psicodiagnóstico? Então, o psicodiagnóstico, ele é um conjunto de procedimentos, ele não é a avaliação psicológica em si, porque a avaliação psicológica, ela é mais abrangente, ela pode ser feita a avaliação psicológica no contexto trânsito, no contexto escolar, para orientação vocacional, né? Mas o psicodiagnóstico é mais específico para este ou aquele caso, né? No caso, o psicodiagnóstico, ele funciona, ele avalia toda uma dinâmica de funcionamento psíquico, através de traços, observando traços de personalidade, o histórico de vida, os hábitos e costumes daquela pessoa que está chegando para nós, os seus aspectos psicossociais, a sua interrelação familiar, os seus aspectos culturais. Aí investiga sintomas e queixas específicos do paciente. Por isso que o psicodiagnóstico ele é mais específico, ou seja, ele também é uma avaliação psicológica mais específica no contexto da saúde, nesse sentido, tá? Então, para tanto, existem várias técnicas, né? Além das entrevistas, existem alguns exames psicológicos, né? Conhecido como testes psicológicos, dinâmicas, entrevistas, enfim. E o psicodiagnóstico, ele vai servir, assim, para a comprovação de hipóteses que muitas vezes são levantadas pelos médicos, né? Sugerida pelo psiquiatra, sugerido por outros colegas que acabam encaminhando também, né? Ou outro médico especialista, como um neurologista, um fisiologista, enfim, né? Então, não deixa de ser um recurso também que ele antecede a psicoterapia, porque já no psicodiagnóstico, a importância dele é o quê? Esse psicodiagnóstico, ele já traz para o cliente, né, para o paciente, naquele momento, a possibilidade de ele refletir sobre as suas queixas. Então, naquele momento, o que acontece? Você vai dialogar, vai fazer perguntas, vai fazer com que ele comece a ter um referencial sobre si mesmo, ele vai começar a refletir sobre as suas questões, sobre as suas emoções, porque a maioria das pessoas que chegam para nós com algum tipo de doença crônica,
nem sempre passaram por psicólogos. Aliás, ainda existe uma resistência muito grande das pessoas buscarem ajuda psicológica. Muitas vezes, eles só vêm quando o sofrimento psíquico está muito grande, muito angustiante, quando eles já não conseguem mais sair de casa, porque estão ou com problema de pele ou com outro problema de saúde. Então, às vezes, o psicólogo geralmente é o último dos profissionais a, a, a ser buscado, até porque ainda existe aquele estigma de que o profissional de psicologia só vai tratar de pessoas com quadros mais severos relacionados às loucuras, né? Às vezes a gente ouve muita piadinha ainda, o psicólogo só trata de louco, e não é isso, mas ainda existe esse estigma. Então, na verdade, o psicólogo também tem um papel bem importante no caráter preventivo das doenças mentais, né? E quando esses doentes crônicos chegam para nós, geralmente é porque ele já passou por médico, ele já passou por várias especialidades, e todos eles convergem dizendo, olha, agora você tem que olhar para a tua saúde mental. E geralmente, quando eles chegam para nós, eles já chegam com algum tipo de adoecimento psíquico, com estresse altíssimo, com quadros de ansiedade severos, e não raras vezes com quadros de depressão profunda. Então, durante o psicodiagnóstico, nós já fazendo algumas intervenções, né, não é o caráter principal do psicodiagnóstico, porém, durante o psicodiagnóstico, já existem alguns apontamentos e algumas observações, porque as próprias perguntas, a própria condução na hora de fazer esse psicodiagnóstico faz com que a pessoa reflita sobre si mesma. Muitas vezes eles já chegam a ter uma percepção e alguns até dizem assim, nossa, eu deveria ter procurado antes. Eu acho que eu adoeci lá atrás porque eu passei por um problema muito difícil. E aí, muitas vezes, durante o psicodiagnóstico, já o relato de algo muito estressante, de alguma perda, de alguma situação muito dolorosa no passado, né? E depois, isso acaba sendo aprofundado em terapia. Mas o psicodiagnóstico também, quando ele é bem elaborado, ele também funciona já como um primeiro momento em que a pessoa pode começar a fazer algumas catarses, alguma percepção em relação àquele quadro clínico que ela está vivenciando, né? Então, lógico que existem algumas questões que são genéticas, como a psoríase, por exemplo, mas que ela acaba também tendo como disparador, né, para o aumento daquele sofrimento, questões emocionais e vice-versa, né? Então, é por isso que nós temos que ficar bem atentos, enquanto profissionais de psicologia, a fazer um psicodiagnóstico já bem feito, bem mais humanizado até. Eu sei que nós utilizamos técnicas, como eu disse, com algumas testagens e tudo mais, mas nada impede com que façamos, digamos, algumas observações e algumas perguntas pertinentes para que aquela pessoa em sofrimento possa refletir sobre as suas questões emocionais, né? E como eu disse, não é tão raro que durante esse momento eles já comecem a trazer questões, lembranças, vivências, traumas, às vezes estresses sérios, né? Que ela achava que ia superar, deixa para lá, eu dou conta, isso vai passar, e muitas vezes percebe que isso fica gravado de uma certa forma no subconsciente e fica lá, né? Sendo sempre acionado por algumas questões sempre quando surgem algumas situações estressoras semelhantes, né? Porque nós memorizamos isso. Isso faz parte do nosso mecanismo de defesa psíquico para que nos defendamos de possíveis sofrimentos psíquicos, né? Então, isso faz parte dos nossos mecanismos de defesa psíquicos, como nós chamamos na psicologia. Então, aos colegas, a gente sempre deixa claro, né, a importância do psicodiagnóstico, porque ele também é a porta de entrada para aquele cliente que chega em sofrimento, né, tanto dos portadores de doenças crônicas, como para outras pessoas que conversem conosco, né, mas principalmente para esses, para que eles comecem a refletir sobre as suas questões emocionais, para as suas dores que foram negligenciadas, muitas vezes deixadas de lado, né, por receio, né, e que depois elas emergem muitas vezes como um sintoma fisiológico, né, em relação a isso, tá?
Vamos lá. Bom, aqui falando sobre a pele e os sentidos, né? Bom, a pele é um órgão incrível, né? Aliás, nós somos seres incríveis, mas a pele, ela também é um órgão dos sentidos, né? Talvez nós nem sempre paramos para pensar a respeito disso, mas a nossa pele é o nosso cartão de visita, né? Quando nós chegamos, a primeira coisa que nós olhamos na pessoa é o seu rosto, a sua pele. Ela é o primeiro contato que nós temos com ela, né? Então, e através da pele também que nós temos o contato com esse mundo, assim, porque a pele, na verdade, ela é um órgão de relação, né? Nós nos relacionamos com os outros através da pele, né? Quando você cumprimenta alguém, no momento em que você nasce, né? Os primeiros cuidados que você recebe através da pele, quando o médico, a enfermeira começam a limpar você, né? Enquanto bebezinho, o primeiro toque que você recebe é na pele como um todo, depois com o toque, os cuidados da mãe, né? Ao amamentar, ao dar o banho, em todos os cuidados. Então, veja, ela também é um órgão dos sentidos, né? E extremamente importante. Então, e a pele, ela é tão um órgão de relação, como a gente diz, porque ela muitas vezes nos delata, né? Porque quando nós ficamos vermelhos de raiva, né? Ela transparece na nossa pele. Quando nós ficamos quando nós tomamos um susto, por exemplo, ficamos pálidos. Quando nós ficamos com medo, a nossa pele gela, os periçam, né? Eles também, quando nós ficamos emocionados, tocados por alguma emoção, né? Então, assim, ela traz muito para nós sobre as emoções, né? E isso é imediato, né? Você leva um susto, você já empalidece, né? Então, é uma reação, assim, instantânea, extremamente rápida, né? Então, elas aparecem imediatamente, né? Por quê? Por conta dessas terminações nervosas que nós temos na pele. Então, essa conexão que nós temos com a pele e com o cérebro, né? Então, isso é incrível, né? Por isso que muitas vezes, né, em algumas sintomas ansiosos, as pessoas acabam tendo coceiras, ficando agitadas. E isso não estou falando, não precisa nem ser doença crônica, né? Quando ficamos nervosos, como por exemplo, você fica ansioso para apresentar um trabalho, você já começa a mexer no cabelo, já começa a coçar aqui, a coçar ali, a mexer. Então, assim, isso é uma reação natural, né? É como se nós estivéssemos buscando algum disparador no sentido de descarregar um pouco daquela emoção. E é uma forma que o nosso corpo também tem, a nossa psique também tem, o nosso cérebro também tem, digamos, de descarregar essa questão emocional tão intensa e tão interna. E ela faz isso através da pele, né? Então, por isso que a gente diz que ela é um órgão, que ela é um órgão sensorial, né? Porque ela traz todos esses sentidos, né? Quando nós passamos algum creme, né, para melhorar a nossa pele, né, é uma sensação extremamente agradável, né? O cheiro que fica na pele, né? A sensação que nós temos quando se recebe uma massagem relaxante ou quando se recebe algum tipo de tratamento na pele. Geralmente a pessoa diz, nossa, eu estava tão cansada, tão estressada, mas isso foi tão bom. Nossa, eu estou me sentindo tão bem, nossa, eu estava tão tenso, me aliviou. Então, porque justamente por essa conexão que existe entre a pele e o nosso cérebro, né? E todas essas interconexões. Portanto, a importância disso tudo, né? Então, é bem interessante nós observarmos essa questão relacionada a esse sentido. Então, começar a pensar um pouquinho mais e se auto-observar também, né? Quais são as reações que eu tenho tido na minha pele no momento? Como que está a minha pele? Né? Então, começar a olhar assim, porque ela também traz pistas de questões psíquicas nossas, né? Então, como um órgão, o maior órgão do corpo humano, então ela traz questões assim sensoriais, digamos, de grande porte. Então, por isso que nós temos que ficar atentos também à nossa pele, né? Então,
não é só uma questão só externa, né? Mas é uma questão também interna. Então, é por isso que a gente fala que a estética também é saúde, acima de tudo é saúde. Que às vezes uma pessoa, quando ela adoece, nós percebemos justamente na pele que ela não está bem, né? O abatimento, pele ressecada, enfim, uma série de coisas. Então, vejam a importância disso tudo, dessa integração também com essas outras áreas da saúde, né? Bom, os estados mentais dos portadores de doenças crônicas. Parece redundante falar sobre isso, mas é muito importante nós tocarmos esse assunto, porque são vários os processos, mas, assim, eu citei os que são os mais emergentes, os mais urgentes, o que acontece todo dia e toda hora conosco, né? Então, assim, o estresse, a ansiedade, a depressão, até porque eles também estão interligados. Lógico que dentro do estresse, dentro da ansiedade, dentro questões, existem outras questões de outras questões psicológicas, psiquiátricas, neurológicas. Eu não vou entrar aqui, até porque seria assim, ficaria muito extenso e não seria o propósito hoje. Mas sim já chamar a atenção sobre essas questões, né? O estresse, como nós já falamos anteriormente, né? Antes se entendia que o sistema imunológico ele era feito assim só para, ele foi criado, gerado, né, na natureza somente para nos defender das doenças. Mas hoje nós sabemos que o sistema imunológico ele também age como uma espécie de um sexto sentido, mas um sexto sentido orgânico, deixando bem claro, né? Porque ele recebe informações do ambiente, né? O nosso sistema imunológico. Por isso que muitas vezes, quando você fica só dentro de casa, não faz atividades, ele acaba entendendo que não precisa ficar tão alerta e você deprime o seu sistema imunológico. Por isso a importância dessas outras atividades, né? Como eu disse, a boa alimentação, sol, exercício físico, enfim. Né? Então, assim, por quê? Porque ele recebe essas informações desse ambiente, né? E tudo isso é sentido através do sistema imunológico e do sistema nervoso central, né? Então, vejam que o tempo todo nós estamos falando da interligação que existe do cérebro como um todo, né? Porque, eu repito, até pouco tempo se percebia assim, você é estudado ou atendido do pescoço para baixo, né? Então, existe um tabu em relação às questões mentais. Hoje, felizmente, isso já está melhorando muito, né? Então, assim, nós sabemos que essa integração que existe entre o estresse, né, o sistema imunológico, aliás, o sistema nervoso central, é justamente por conta dos hormônios, do cortisol, por exemplo, e da adrenalina, que eles agem, muitas vezes, em situações de estresse extremos, né, como imunodepressores, né? Então, assim, o estresse, na verdade, ele não é algo ruim ou negativo, né? Até porque o estresse, ele faz parte do nosso mecanismo de luta e fuga, porque lá desde os primórdios, era exatamente essa situação de estresse que fazia com que o ser humano fugisse do predador, né? Então, nós só estamos aqui por conta de que lá no passado, os nossos ancestrais, né, o pessoal bem mais antigo do que nós, eles acabavam tendo esses mecanismos de luta e fuga, por isso que nós, para fugir dos predadores, ok? Tudo certo? Tudo certo, Valéria, pode continuar. Ah, posso continuar? Tá, a minha Sim, internet está ok, mas eu vi que ela oscilou um pouco, tá? sim, mas já voltou, tá ok. Então, estresse, tá. Uhum. Então, o estresse ele age como uma questão de luta e fuga, né? Para nós. Mas quando ele acontece assim, sem nenhum disparador externo,
quando não há nada que exista fora que possa nos ameaçar. E quando não há nada fora que possa nos ameaçar, e nós ficamos estressados assim, então isso acaba sendo pernicioso, porque o excesso do estresse, sem digamos, alguma ameaça externa, então você tem que já pensar numa ameaça interna, numa questão psíquica, e o estresse é muito exacerbado, ele vai fazer o quê? Ele vai acabar desencadeando processos de ansiedade. E essas ansiedades, ela pode, é muito constante, ela acaba sendo agravante, inclusive, de alguns quadros psicológicos e também de quadros para portadores de doenças crônicas, né? Então, como eu citei algumas vezes, para quem tem dermatite atópica, para quem tem psoríase, né, quadros autoimunes. Então, nesse sentido, o excesso do estresse, né, que faça com que essa ansiedade aumente desse jeito, com que se dispare muito cortisol, adrenalina e outros hormônios, nós acabamos tendo essa imunodepressão, né, diminui a o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, e acaba não sendo favorável nem para quem não tem doenças crônicas, imagina para a pessoa que tem doença crônica. Então, assim, não é nada saudável. Né? Então, e aí a ansiedade, ela acaba se desmembrando para várias outras questões, para vários outros tipos de transtornos, né? Que também, aqui eu não vou entrar em detalhes, justamente para que é um leque muito grande em relação, para citar cada um dessas, desses tópicos que existem dentro dos transtornos ansiosos, né? Também. Então, assim, o estresse prolongado, como eu disse, ele gera a ansiedade constante, gera um ciclo vicioso, porque quanto mais ansioso a pessoa fica, mais resposta fisiológica e baixa imunidade ela acontece, aí aumenta mais a ansiedade, então fica um ciclo vicioso. Com isso, aumenta também a angústia, aumenta o quadro de insônia, pode aumentar o apetite, pode se diminuir o apetite. Então, assim, vai variar muito de cada dinâmica de cada psique, né? Vai determinar muito, varia muito da dinâmica da psique de cada um, né? Então, mas quadros estressores, ansiosos por muito tempo, esse ciclo vicioso, essa ausência de uma alimentação adequada, porque às vezes come-se demais ou come-se de menos, né, por conta do aumento ou diminuição de apetite. Isso acaba tendo efeito também em neurotransmissores, que podem também criar questões ligadas a quadros de depressão, que podem evoluir para mais severas, enfim. Então, por quê? Porque eles acabam, a parte imunológica também acaba, e a ansiedade acaba interferindo realmente na produção adequada, né, e na recaptação adequada de neurotransmissores. Então, vira um quadro, um ciclo vicioso. Então, vejam a importância do bem-estar em relação à nossa saúde vista como um todo, né? Então, assim, existem algumas respostas psicológicas individuais, né, naquelas pessoas que têm a psique mais fortalecida. Então, ela consegue ter, digamos, uma resiliência em relação a quadros estressores maiores do que outros, né? Algumas por questões genéticas, por questões culturais, por sistema de doenças, né? Mais resiliente, quanto mais fortalecido é a psique, melhor resposta imunológica, melhor para a saúde física e psíquica, né? E melhora para os quadros dessas doenças crônicas em geral, né? Bom, os tratamentos, né? Os tratamentos, eu citei 4 aqui, né? Porque eles também se desmembram. Nós temos, por exemplo, aqui o tratamento farmacológico, né, que é natural que se precise muitas vezes do tratamento farmacológico, seja com neurologista, psiquiatra, é, com
os dermatologistas, com os demais profissionais da área de saúde. Então, a farmacologia, ela também tem que estar presente, né? A psicologia é importante nesse sentido, mas não podemos negar que existem questões ligadas à saúde que os medicamentos, eles são de extrema importância, né? Para todos esses quadros que se apresentam, né? Por exemplo, no caso de alguns problemas de pele, né? Ou nos casos de câncer, né? Então, a quimioterapia, nos casos de problema de pele, além dos medicamentos, cremes, pomadas, enfim, né? Então, a parte farmacológica, ela é de suma importância também para que seja avaliada de acordo com o critério médico para observar em cada caso qual que é o fármaco mais adequado para aquele paciente, né? Então, seja nos quadros psiquiátricos, como eu disse, nos quadros neurológicos, né, dermatológicos, enfim. Então, a parte da farmacologia, que, lógico, não é da minha área, né, mas nós sabemos da importância disso como coadjuvantes, até porque auxiliam muito na melhora, no bem-estar do, do, do paciente e facilita muito para nós da psicologia quando chega um paciente que ele já está também em tratamento, ele já está tomando algum medicamento e ele já está, digamos assim, mais tranquilizado em relação a as suas questões e a psicoterapia acaba tendo um resultado mais efetivo em alguns quadros, principalmente quando existe essa questão do fármaco combinado. Então, a evolução do quadro do paciente, nós percebemos que é bem melhor, né? Então, a importância, sim, desse tratamento, né, da parte farmacológica, principalmente em doenças crônicas, né? O psicoterápico, né? Qual a importância da psicoterapia? Bom, a psicoterapia, ela tem uma importância, como eu já disse logo no início ali, falando do psicodiagnóstico, ela vem com uma contribuição para que a pessoa consiga observar quais são os fatores que podem ter desencadeado ou agem como coadjuvantes nesses processos de doenças crônicas, né? Em que ponto, em que momento, qual situação que pode surgir, que pode agravar ou atenuar essas respostas, né? Então, assim, a psicoterapia, ela vem justamente para que o indivíduo tenha uma autopercepção, para que ela busque um autoconhecimento, para que comece a perceber questões de dores, questões, as suas relações familiares, as suas relações de amizade, as suas relações afetivas, em que ponto acontece isso, né? Então, muitas vezes, a maioria das queixas que acontece em relação à em psicoterapia, normalmente são as questões mais relacionais, né? Nem sempre a pessoa vem por si só, é sempre quando acontece alguma coisa externa que age como disparador, e aí que o indivíduo acaba vindo para nós, né? Então, assim, geralmente é o médico que manda, ou quando ela passa por algum sofrimento, com algum afastamento de alguém, né? Seja de algum relacionamento, ou por um luto, ou por alguma outra perda. Então, normalmente, quando chegam para nós, chegam através de algum tipo de sofrimento. Então, por isso a importância da psicoterapia, para que a pessoa comece a se perceber alguns padrões, algumas questões ligadas às suas experiências de vida, a seu histórico de vida, aos seus sistemas de crença, a sua interação com o social, né? Ou seja, para que ela comece a perceber todas essas questões relacionadas às suas experiências, todas as suas experiências, né? Porque às vezes nós achamos que um determinado momento da vida, que foi um pouco mais difícil, e que nós achamos que não interfere na nossa psique, lá na frente, ele pode ser um disparador de alguma questão de saúde psíquica, que pode interferir ou agravar algum quadro orgânico, né? Então, assim, não podemos negligenciar com nenhum tipo de experiência, né? Não podemos, assim, também colocar, supervalorizar qualquer questões, né? Para que fique aquele tempo todo, aquele sofrimento na nossa mente, mas também não podemos negligenciar, nós temos que aprender a organizar e a gerenciar isso na nossa psique, para que isso tenha um outro significado, para que a gente redimensione essa experiência, para que ela tente tirar o máximo de aprendizagem
em relação a isso. Por isso a importância da psicoterapia, né? Outro que é importante, que eu observo que as pessoas melhoram, assim, significativamente, são os grupos de apoio, né? E esses grupos de apoio, eles são vários, não necessariamente só ligados de saúde. Nós vemos grupos de mulheres que se encontram, de homens, nós vemos grupos, mais as mulheres até, né? Mas vemos grupos de terceira idade, nós vemos grupos do pessoal da corrida, né? Então, assim, e também grupos terapêuticos, né? E quando eu falo terapêuticos, eu não falo só do psicólogo em si, mas de outros profissionais, que aí é onde entra também as terapias complementares, né? Onde as pessoas podem fazer yoga, meditação, outros tratamentos voltados para áreas complementares de saúde, que são vários, né? Então, tudo isso tem uma grande valia e traz uma resposta bem, bem satisfatória, que nesse conjunto faz com que aumente a qualidade de vida dessas pessoas. Porque se nós pensamos numa visão mais integral em relação ao ser humano, nós também temos que pensar na integração em relação a dessas outras formas de terapias, né? Então, não é só a psicologia, mas todas as outras também, né? Então, que são reconhecidas, inclusive, pelo Ministério de Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Então, toda vez que nós colocamos, integramos, nós agregamos mais valor, né? Então, se nós falamos em interdisciplinaridade, nós temos que pensar em tudo, né? Nós temos que pensar absolutamente em tudo, inclusive em várias formas de se tratar o ser humano, né? Então, temos também a acupuntura, né? Tem as massagens, enfim, existem várias, né? Então, felizmente, isso está sendo integrado cada vez mais junto à saúde. Então, e o ser humano só tem a ganhar com isso, né? Bom, aqui nós temos uma citação antiga, né, do Décimos Június Juvenalis, né, que era um poeta romano, né? Então a gente sempre pensa nos gregos, mas ele era romano, né? Greco-romano, naquela época ele já dizia, né? Nas sátiras que ele tinha, né? Ele colocava assim, mensana in corpore sano, ou seja, a mente sã e um corpo são, né? Então hoje nós sabemos que um depende do outro, né? Que está tudo interligado. Então a mente sã produz um corpo são e um corpo são também ele propicia uma psique ok, né? Então naquela época, vocês vejam que já tinham essa percepção, né? E hoje, agora que nós estamos realmente, efetivamente, voltados para isso, para essa integração, né? Então, que é maravilhoso, né? Os resultados que você observa, assim, são realmente fabulosos e que trazem realmente um resultado muito mais efetivo do que um paciente sendo tratado de uma forma isolada só em um dos seus aspectos, né? E não de uma forma sistêmica. Então, quando se coloca assim, mente sã, no corpo são, nós envolvemos todos esses sistemas que envolvem essa fala, né? Do mens sana in corpore sano. Bom, e aqui, falando sobre a autoestima e os aspectos psicossociais. Lógico que nós entendemos que quando uma pessoa tem alguma questão ligada à sua saúde, seja ela qual for, né, doenças crônicas, enfim, nós sabemos que uma das partes mais afetadas é a estima, né? Então, por isso a importância lá da psicoterapia também, junto com todas essas outras terapias. A autoestima também faz com que a pessoa fique deprimida, né? Ela fique muito mais... A estima rebaixada faz com que nós também tenhamos não só a nossa qualidade de vida, mas todo o nosso sistema deprimido. Então, por isso, a importância de resgatarmos essa estima, resgatarmos essa beleza interior, mostrando que é possível, sim, essa melhora, esse novo olhar. Então, a qualidade de vida, a autoestima, os aspectos psicossociais, esse resgate, novamente, ao encontro com essas questões
psicossociais. E é interessante falar disso nesse momento, ainda mais esse ano de 2020, que foi um ano não está sendo ainda um ano muito atípico, porque ele exatamente mexeu com todos nós, justamente na questão da estima, nos aspectos psicossociais, que tudo aquilo que nós projetamos para que acontecesse na nossa vida durante esse ano, ele simplesmente teve que ter um stop, né? Teve que ser parado, teve que ser pausado. Mexeu com a nossa estima, mexeu com as finanças, mexeu com a saúde, mexeu com perdas, trouxe lutos, trouxe dores. Então, assim, a nossa qualidade de vida, em geral, né, pessoas que têm doenças crônicas, pessoas que não têm doenças crônicas, todos nós fomos afetados na nossa qualidade de vida esse ano. Principalmente porque mexeu em algo assim extremamente importante, que são os nossos aspectos psicossociais. A nossa inter-relação com o mundo e com as pessoas. Afinal de contas, somos mamíferos, né? Precisamos do contato um com o outro. Estava falando de pele agora, e o que justamente nós não estamos podendo fazer esse ano? O toque, o abraço, né? O contato. A nossa pele foi coberta para ser protegida, né? O nosso rosto foi protegido. Então, não tem como eu não tocar nesse ponto bem nevrálgico, porque, assim, todos nós, de uma forma ou de outra, fomos afetados, direto e indiretamente. Tivemos, assim, que ressignificar muita coisa na nossa vida, rever projetos, adiar projetos, cancelar projetos, e principalmente olhar para a nossa vida de uma outra forma, sobre um novo prisma, né? Então, assim, esses aspectos psicossociais, para ver o nível de importância que eles têm, é só observarmos a nossa vida hoje, como que ela está hoje, e tentar transportar isso de uma forma empática para aquelas pessoas que têm doenças crônicas, porque uma maioria deles, muitas vezes passaram durante muito tempo sentindo o que todos nós estamos sentindo hoje. Então, hoje nós podemos avaliar, talvez em profundidade, o que essas pessoas passavam, né, o tempo todo, e que a gente diz, nossa, força para você, não, você tem que ter coragem. Hoje, nós entendemos isso, né, nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, não porque eu imagino como deve ser isso para você, mas porque a verdadeira empatia não é eu tentar imaginar ou tentar me colocar no lugar do outro. É por algum momento, por algum instante na minha vida, eu estar no lugar do outro, né? É o psicólogo sair da sua poltrona de terapeuta e deitar no divã, né? Então, opa, eu estou no lugar dele, eu sei como é que é isso, né? E da mesma forma, assim, então, em relação a esses aspectos psicossociais, para nós, hoje em dia, hoje nós sabemos, como com alguns portadores de doenças crônicas, que tem que tomar cuidado porque estão imunodeprimidos, que tem que usar máscara quando sair, que não pode ir em tal lugar, que não pode comer isso ou aquilo. Hoje nós sabemos bem como eles se sentem, né? Hoje nós estamos realmente entendendo melhor, né? E eu espero que isso desenvolva em todos nós muito mais do que um senso de empatia, mas assim, às vezes um olhar que fala muito mais do que palavras, mostrando para nós, poxa vida, hoje eu não digo assim, eu entendo você. Hoje a gente diz assim, eu sei como é, né? Mesmo você não estando adoecido fisicamente, mas psiquicamente falando, todos nós fomos afetados em maior ou menor grau, principalmente para aqueles que tiveram muitas perdas esse ano de familiares, né? Então, para ver a importância desses aspectos que aqui está como qualidade de vida. Isso porque eu estou citando dois, né? Mas só para termos uma ideia, para que a gente leve essa reflexão hoje para nós e também para a nossa vida. E que o nosso olhar seja diferente mesmo de agora em diante, né? Porque uma coisa é a gente perceber externamente, outra coisa é a gente perceber internamente. Bom, aqui, falando sobre a psico-oncologia, né? Que aqui é a menina dos meus olhos. Eu fico realmente emocionada, porque essa oportunidade linda que eu tenho aí no CIA, junto com todos os profissionais, né? Nós, então, assim, isso me toca bastante, né? Porque nós ouvimos falar
pouco sobre a questão da psico-oncologia ainda, né? É algo muito novo, assim como todas as outras interfaces. Mas, porque a psicologia, anteriormente, ela estava mais voltada à área hospitalar como um todo, né? Então, essa parte é até relativamente nova, porque a psicologia também, aqui para nós no Brasil, ela é recente, desde a década de 60, né? E a partir da década de 80, que foi se falando um pouquinho mais sobre a psico-oncologia, onde foi ganhando mais espaço, onde as pessoas começaram a ser tratadas também por profissionais, sendo olhadas de uma outra forma, as famílias também acabaram sendo acolhidas, né? Então, hoje nós temos vários profissionais, assim, voltados para isso, né? Porque o papel da psicologia, da psico-oncologia é proporcionar um cuidado integral, né? E trazer melhor qualidade de vida aos pacientes, né? Mas também é bom lembrar que a psico-oncologia, ela não é só os psicólogos, né, que fazem, né? Existem vários profissionais que trabalham nessa parte, né? Vários profissionais de saúde envolvidos que fazem um trabalho incrível, né? São fisioterapeutas, psiquiatras, nutricionistas, os enfermeiros, os cuidadores, enfim. Então, é uma pleiade de pessoas. Então, isso é maravilhoso, isso é lindo de perceber essa integração que existe, né? Então, esse trabalho interdisciplinar que existe aí para nós, né? Porque não é muito fácil quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, né? Muitos, assim, interpretam como uma sentença de descontinuidade da vida. E também, e aqui, dentro desse trabalho todo, nós sabemos que, muitas vezes, juntando todos os tratamentos que existem, também não há que se prometer cura, né? Mas, falando de tratamento possível, de qualidade de vida, ressignificar essa vida, pois sabemos também que esse diagnóstico ele vai afetar em tudo, porque muitas vezes o paciente oncológico, ele tem toda a sua estrutura de vida, aliás, tem sempre toda a sua estrutura de vida alterada, totalmente, né? Ele passa por cirurgias, ele passa por transformações corporais, muitos passam por mutilações, né? Quedas de cabelo, então por situações assim que vão mexer com a autoestima, com a parte psicossocial que eu acabei de dizer, né? Então o impacto na vida dessa pessoa é terrível, né? Então, e nesse momento que entra a psico-oncologia, que eu disse que são vários profissionais trabalhando, e o psicólogo também, para que essa pessoa tenha um pouco mais de qualidade de vida, né? E que possa realmente superar essa doença, né? Quando possível, né? E quando isso não é possível, entram algo divino, que são os cuidados paliativos, que é o paliar, que é o encobrir, que é o proteger, que é o acolher, né? Que é trazer o resgate, a dignidade, é fazer com que essa pessoa perceba que ela é um ser integral, que ela está ali, que ela tem uma história, que ela tem uma biografia, que sempre existirá a sua biografia, que ela sempre existirá, né? E, portanto, ela sempre continuará. Então, e os cuidados paliativos vêm para trazer esse conforto, né? E as pessoas que trabalham com isso, eles vão funcionar também como um alter ego, aquele agente externo de suporte, e que diz assim, ei, vamos, eu estou junto com você, você não está só, né? Então é preciso entender que nem sempre, como eu disse, o tratamento leva à cura, mas nós sabemos que esse resgate dessa dignidade da pessoa passar por essas situações adversas, esse olhar, esse cuidado, esse carinho, que ela não está só, né? E felizmente, né, nós podemos dizer assim, que nós observamos muita cura em relação aos quadros de câncer, e eu espero que isso realmente cada vez aumente mais, né? Então, porque, e quando acontece esse olhar, né, em relação ao paciente como um todo, nós observamos, assim, que existe todas essas dimensões que devem ser observadas, né? O psicológico, o espiritual, o físico e o social. Então, todos esses aspectos devem ser observados, né? Então,
Nós estamos aqui quase acabando, mas tem duas questões que são importantes que a gente fale, né? Que é a psicologia e a visão integral do ser. A Organização Mundial de Saúde, né, ela incluiu também a dimensão espiritual do ser humano, né? Ela reconhece isso, essa importância dessa abordagem psíquico, sócio-espiritual. Né? E aqui a gente diz que essa ela não é necessariamente, não estamos falando de religião em si, mas nós estamos falando de uma esfera que é bem mais, que passa até pelas religiões, né? Mas não é a religião em si. São atributos que nós dizemos, né? Que são aparatos emocionais ligados a questões espirituais, né? Que, o Jung, por exemplo, ele começou, foi um dos primeiros a falar a respeito do aspecto religioso, portanto, do aspecto espiritual do ser, né? Porque ele percebia que essa parte precisa ser integrada que ela precisa ser integrada à psique do ser humano, né? Do paciente. E porque toda vez que é integrada essa parte espiritual, ele percebia também, e nós percebemos que há uma melhora, né? Porque quando você fala em espiritualidade, falamos em algo realmente, mas nós falamos de questões que resgatam muitas vezes aspectos da psique muito profundos, né? Dentro da espiritualidade, uma das coisas mais importantes que existe é a esperança. Esperança é um atributo da espiritualidade. A fé é um atributo da espiritualidade. Então, muitas vezes, quando nós encontramos alguém desesperada, nós percebemos que ela perdeu a conexão com a sua esperança, como se ela não estivesse encontrando uma saída. A espiritualidade surge, então, como uma luz no fim do túnel, resgatando essa questão, mostrando que existe algo que vai além da psique, que é algo transcendente, que é algo que pode transcender aqueles aspectos dolorosos, aqueles aspectos tão difíceis. Então, quando surge essa possibilidade, né, do indivíduo olhar para si, para a sua espiritualidade, seja através da sua religião ou através de uma meditação, de uma contemplação, nós percebemos que a psique fica mais fortalecida. Pouco se fala ainda sobre a espiritualidade em relação a esses aspectos, né? Então, esse é um desafio dentro do cuidado integral, até porque existe pouca coisa escrita, poucos estudos, aliás, em relação a isso, né? Deixando claro nesse sentido, em relação à espiritualidade, que no caso, o psicólogo, quando atende e tem essa abordagem que surge durante o tratamento, o psicólogo, em momento algum, ele vai induzir, e nem pode, né, porque é vetado para nós isso, vedado para nós isso, no caso do psicólogo, induzir a convicções religiosas, filosóficas ou políticas, né, então não é isso, né, então não vai induzir a essa ou aquela religião, mas está falando de uma outra dimensão mais transcendente do ser, né, como o Viktor Frankl já falava, como o próprio Jung percebia, dessa outra força maior, de uma potência que existe lá dentro, né? Talvez o Jung chame do si mesmo, que fica numa parte mais interna, que ao ser integrado à consciência, traz mais luz, traz mais força, reforça a resiliência, para que nós possamos passar por situações temerosas. Por isso, assim, a gente tem várias histórias de mitos, de heróis, enfim, dentro da própria psicologia analítica, que realmente não tem como a gente falar aqui, mas que elucidam muito bem essa questão transcendente do ser e que hoje nós estamos olhando para essa forma, né, para essa parte espiritual, psicológica, emocional, essa energia, porque não deixa de ser uma energia, né, energia psíquica, e a parte mental, né, que envolve questões de cérebro e outras formas de perceber a vida, e, lógico, a nossa questão física, né. Então, sendo assim, que é importante também essa abordagem, né? E que bom que a Organização Mundial de Saúde colocou que você ter que saúde não é só saúde física, mas é um conjunto, né? Você estar bem psiquicamente falando, biologicamente, socialmente e espiritualmente. Então, é o conjunto disso tudo. E aqui nós temos como também uma forma de auxiliar essas pessoas ressignificando a vida, né?
utilizando, como eu disse, a estratégia, a espiritualidade como uma estratégia no enfrentamento de doenças crônicas, né? Observando quais são as crenças espirituais do paciente e como elas podem ajudá-lo, quais são diante de situações estressantes, para trazer conforto, para trazer alívio para essa pessoa, né? E como eu disse, o profissional não vai induzir a esse ou outro aspecto religioso, mas perceber o que o seu paciente traz, né? Como espiritualidade ou como religiosidade, né? Então, assim, nesse sentido, não há como suprimir a espiritualidade, porque ela emerge, né? Ela está em nós desde os primórdios, né? Nós sempre falávamos de algo maior, de um ente maior, né? Todas as civilizações antigas falavam dessa forma, ou o Deus Sol, né? Enfim, colocando desta maneira. Então, assim, e essa espiritualidade, ela vai surgir, né? Como um alento, né? Pois ela carrega consigo, como eu disse, atributos como fé, como esperança, né? E percebe-se que aquelas pessoas que têm realmente esse olhar para sua espiritualidade, elas se recuperam mais rapidamente de doenças, elas ficam melhor, elas conseguem ressignificar mais rapidamente a vida, né? Então, assim, e quando você fala em espiritualidade, você também não está negando um aspecto da doença, né? Mas nós percebemos que podemos olhar de uma forma diferente, né? Nós podemos olhar para essa esperança novamente, né? E tentar resgatar aspectos importantes da nossa vida, né? Então, acredito que é isso, né? Fazer com que o paciente, com que o cliente valorize a própria história, observe a sua biografia e comece a olhar e resgatar, né? E buscar um novo sentido para a sua existência, porque ele está aqui ainda, né? E nós não sabemos por quanto tempo, pode ser por muito tempo. Então, dar um novo sentido para a sua vida, né? Então, vendo que as suas tristezas, as suas dores também fazem parte desse processo, desse caminhar aqui, né? E que ele pode dar um sentido, um significado para isso e vivenciar isso com muita esperança e com muito amor, né? E que isso faz toda a diferença no tratamento e na sua vida. E aqui algumas referências, né? Psicodermatologia, Pele, Mente e Emoções, Cadernos de Psicologia, né? Do INCA, né? E não tem como não agradecer ao pessoal do CIA, toda a minha gratidão para a Isabel, para a Luísa, para a Cassi, para todos, eu não vou citar o nome de todos aqui, mas para todos os que trabalham com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. E, claro, não tenho como não agradecer as minhas meninas do projeto Bem Viva Gia, né? Então, um beijo a todas elas, gratidão. Eu realmente me emociono porque especiais, né? A gente diz assim, quem é que cura quem, né? Então, assim, o amor é uma via de duas mãos. Muito obrigada. Obrigada, Valéria, pela palestra. Obrigada pela participação no Eu não estou te projeto. ouvindo. Agora, ok. Conseguiu? Sim, sim. Obrigada pela palestra, obrigada pela participação nos projetos. Eu sei o carinho, né, que você tem pelos projetos e principalmente pelas meninas do projeto Bem Viver na Oncologia. Você está aí sempre pronta para acolher quem precisa, então eu agradeço muito. Eu tive alguns comentários aqui na sua live e eu vou colocar aqui na sua palestra, eu vou colocar aqui para você. Ok. A Isabel comentou que a psicodermatologia revela muito sobre o que realmente está por trás das doenças da pele. Uhum. Olha, eu agradeço, né? E realmente, sim, a psicodermatologia, ela traz uma contribuição, né, muito grande, acho que para as duas áreas, né? Para nós, da psicologia, então, ela traz também, a dermatologia traz muita resposta para nós. E lá atrás, né,
o próprio Freud, embora não diga isso explicitamente, ele trouxe para nós essa já deixando claro essa da pele, do corpo, da mente, enfim, e realmente revela muito sobre o que está por trás das doenças da pele. Eu agradeço, Isabel. Certo. Valéria, eu agradeço muito a sua palestra e no próximo ano continuaremos com a parceria. Eu agradeço a vocês, agradeço a paciência da Cassi, né, comigo, porque a questão, não sou nada. Travou, Valéria. Não estamos te ouvindo. Ok, voltei. Obrigada. Sou eu quem agradece.